Na segunda super quarta-feira de 2025, o Fed manteve a taxa de juros americana no intervalo entre 4,25% e 4,5% ao ano, enquanto aqui no Brasil, o Copom elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual. Ambas as decisões amplamente em linha com as expectativas dos especialistas. Para nos ajudar a entender como essas decisões afetam a sua vida e mais especialmente os seus investimentos, eu tenho o prazer de receber aqui hoje Laís Reis, estrategista de investimentos do Banco do Brasil. Seja bem-vinda, Laís. Obrigada, André. Boa noite. E o Ronaldo Trogo, representante do time de economistas do Banco do Brasil. Seja bem-vindo, Ronaldo. Obrigado, André. Boa noite, Laís. Bom, Ronaldo, eu quero começar falando de cenário internacional. Na última vez que nós nos reunimos, o governo Trump tinha pouco mais do que uma semana. E passados praticamente 60 dias, eu diria até que os 60 dias mais animados de um presidente americano no começo de mandato, muita coisa aconteceu. Como é que está o cenário internacional, dadas essas medidas anunciadas pelo Trump, taxação que vai, taxação que volta, como é que está isso? E também como é que essas decisões ou expectativas têm influenciado a taxa de câmbio, né, que o dólar tem se depreciado frente ao real. Bacana, André. Excelente pergunta, são ótimos pontos. E realmente, né, quando a gente pensa em 60 dias diante de 4 anos que teremos pela frente, muita coisa aconteceu. E aí eu acho que é importante a gente destacar a alteração das expectativas e das percepções do mercado em relação a essas políticas econômicas dos Estados Unidos. Por exemplo, quando o Trump tomou posse, ou até um pouco antes, durante a campanha, a expectativa é de um dólar muito forte, de uma atividade econômica que desempenhasse de maneira bastante robusta, bastante expressiva, e com isso caminhasse num cenário inflacionário bastante desafiador. Essa parte da inflação ainda desafiadora, ela permanece, sobretudo em função dessas questões tarifárias que você muito bem colocou. Mas aí, em relação à atividade econômica, dá para dizer que nesses 60 dias as coisas mudaram um pouco, porque agora, ao invés daquela pujança esperada para a economia americana desde a largada, né, do governo, a expectativa agora é para qual vai ser o tamanho da desaceleração. Então, o mercado, nas últimas semanas, ele deu uma guinada, trazendo expectativas mais relacionadas ao enfraquecimento da economia americana do que propriamente aquela pujança que era esperada diante de todas as políticas econômicas que poderiam ser implementadas. E aí, diante disso, como você também muito bem colocou, a percepção em relação ao dólar no mercado, ela variou. Então, aquela ideia de dólar globalmente forte que veio presente desde o último trimestre do ano passado, isso deu uma arrefecida. Então agora o que a gente está vendo é o dólar um pouco mais enfraquecido, pelo menos em relação às expectativas, em relação a diversas moedas mundo afora, inclusive o Brasil. Então acho que para a gente pensar aí nas principais alterações do mercado global, é muito essa questão de ajuste de expectativas e o que pode acontecer daqui para frente. Mas, de novo, né, como você muito bem colocou, a incerteza ainda está muito elevada, então os próximos meses aí vão ser muito importantes. Incerteza é igual a preço, né, Trogo? Mas, Laís, eu quero pegar um gancho nessa questão de câmbio e cenário internacional. Nas últimas oportunidades, especialmente nas nossas carteiras sugeridas, a gente vinha falando muito de internacionalização de portfólio, de carteiras. Uma série de instrumentos foram disponibilizados para democratizar o acesso a mercados internacionais. Houve mudança no regramento, né, no arcabouço legal que sustenta esses investimentos. E aí eu queria te fazer uma provocação para dois tipos de investidores. Eu já acompanho essas sugestões há algum tempo, eu já tenho uma carteira com posição em ativos internacionais e eu agora tenho novos recursos para aplicar e entre as inúmeras hipóteses que eu posso apostar, eu estou considerando o cenário internacional. O que é que eu faço em cada um desses cenários? Então, André, o primeiro ponto é que é bem importante estar posicionado nesse mercado, tá? Então, a gente acredita, sim, que um percentual adequado, de acordo com o seu perfil de investidor, que pode ser consultado das nossas carteiras sugeridas, que estão disponíveis lá no Investock. Então, respeitando esses perfis de investidor, é sim importante ainda estar posicionado. Inclusive, mesmo estando ainda nas máximas, acima de média histórica, está menor do que no fim do ano, por exemplo, quando estava todo mundo falando disso. Então, assim, os Estados Unidos ainda é o maior mercado. É importante, sim, estar posicionado, não é para sair tirando tudo ali que tem nessa posição, nessa classe de ativo. Quando a gente olha o retorno acumulado, inclusive, dos últimos 10 anos, o primeiro lugar ali é S&P 500 com a variação do dólar. E em terceiro lugar a gente tem o S&P 500 protegido do dólar, que é um pouco mais tranquilo, né, digamos assim. Então, isso mostra a importância, o tamanho desse mercado. É importante sim estar posicionado. Talvez não seja o melhor momento para entrar dessa pessoa que está fora, exatamente porque
tem bastante gente saindo desse mercado atualmente. É bem uma oferta e demanda, né? Os grandes, né, os investidores institucionais, todo mundo que a gente ouve, tá saindo do mercado, porque estava todo mundo com uma posição alta, bem positiva com esse recepcionismo americano, para entender o cenário como um todo, entender o que está acontecendo. Porque o que houve do final do ano passado para agora é uma mudança de narrativa, uma mudança de preocupações, como o Trogo colocou, né? Uma preocupação também ali com as expectativas de inflação nos Estados Unidos, com as questões de crescimento do PIB, de continuar um crescimento adequado ali para sustentar. Então, isso tudo está na pauta, muita gente está tentando entender ainda o que está acontecendo, mas acho que o ponto principal tá mais barato do que no final do ano, por exemplo, apesar de ainda estar acima das médias históricas. E é importante, sim, estar posicionado nesse mercado, a gente ainda acredita, e o retorno acumulado assim, nos últimos 10 anos, principalmente num foco de longo prazo, prova isso, né? Não, muito legal. A gente sempre fala que investimento é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Exatamente. É muito importante a gente tomar decisões aguardando um pouco a depuração dos fatos, o que está acontecendo. Tem gente realizando lucro, mas já de olho em novos pontos de entrada. Mas agora eu quero também voltar um pouco aqui o nosso olhar para o cenário doméstico. Trogo, as duas decisões que foram tomadas, né, a de janeiro e a agora, estavam amplamente mapeadas pelo mercado, tanto é que a aposta era praticamente de 100% de que seria esse o incremento da taxa Selic. No comunicado, houve sinalização dos próximos movimentos? A autoridade monetária já enxerga um horizonte mais delineado para dizer o que ela pretende fazer nas próximas reuniões? Perfeito, André. Realmente, desde a reunião do final do ano passado, né, desde dezembro, essa trilha aí de alta de juros de 100 pontos, ela já estava muito bem desenhada, né? Então, até aqui, até a reunião de março, nós não tínhamos muita dúvida em relação ao que vinha. E aí dá para falar com algum orgulho, né, que o Banco do Brasil desenhou esse cenário com alguma antecedência, a gente informou aos nossos clientes, aos nossos funcionários, para prestar melhor assessoria, né, para todo mundo. E aí agora é uma outra reunião de bastante orgulho para nós, em relação ao comunicado do Copom, porque o comunicado veio muito alinhado às nossas expectativas. O nosso cenário já contemplava essa alta de 100 pontos de hoje e também contemplava uma redução do pace para a próxima reunião. Então, a expectativa do Banco do Brasil era que o Copom continuasse avançando na taxa de juros e o Copom deu esse indicativo de que vai caminhar um pouco mais. Não ficou claro no comunicado qual que é o tamanho desse aumento da próxima reunião. Mas, de todo modo, nós antecipamos esse movimento de continuidade, né? E, na nossa interpretação, o Copom deve subir juros 50 pontos na reunião de maio. E, além disso, dado todo o conjunto informacional do Copom e as projeções que ele divulgou, dá para falar e me arriscar até um pouquinho mais aqui, André. A gente entende que o ciclo não vai se encerrar em maio. A gente entende que o Copom vai avançar um pouquinho mais na reunião de junho, e aí o nosso cenário está ali com 15 e 25. Aí é o que a gente conversou aqui nos bastidores antes da nossa gravação oficial, né? É muito difícil, é importante que todo mundo entenda isso, que na hora do Copom decidir o ponto de parada é um ajuste muito fino. Então, os dados que vão sair daqui até lá são extremamente importantes para calibrar direitinho, para o Copom ter essa ideia de quando parar, de qual que é o momento e qual que é o tamanho ideal do ciclo. De todo modo, a nossa interpretação de que o Copom não pararia na reunião de hoje, ela aconteceu. Então, a gente entende que o cenário está vigente, essa percepção do Banco do Brasil de que o Copom vai avançar um pouquinho mais nos juros, ela permanece, sobretudo em função de uma visão de inflação que as próprias projeções do Copom confirmaram que ainda está muito desafiador. Então, o ambiente doméstico é um ambiente de que nós temos uma atividade econômica em desaceleração, nós devemos ter um crescimento do PIB em 2025 menor do que o de 2024, mas, de todo modo, o ambiente inflacionário e essa parte da dinâmica da atividade econômica ainda trazem reflexos para a formação de preços no Brasil. E aí, diante disso, não tem muito o que fazer, a não ser dar uma corrigida um pouquinho maior nessa taxa básica de juros, para que em horizontes mais longos a gente volte a enxergar a inflação dentro ali da banda que o Copom persegue. Porque hoje, se a gente pegar as projeções do próprio Copom, é mais um ano que a inflação deve ficar fora até do teto da meta. Então, é um ambiente que, para planejamento financeiro, para decisões de consumo e investimento, esse cenário inflacionário fora da banda da meta, ele não é o ideal. Então, diante disso, o Copom deve continuar nesse ciclo de alta de juros e, na nossa interpretação, o primeiro semestre deve ser o limiar para a gente enxergar esse ponto de parada de uma maneira bem clara e parece que as coisas estão caminhando da forma como a gente imaginava.
Bom, excelente. Quero aproveitar aqui para parabenizar o time de economistas do Banco do Brasil, que recorrentemente é premiado, né, pela assertividade das análises e das indicações. E Laís, eu volto aqui para você agora com uma pergunta que pareceria óbvia e simples de responder. Taxa Selic em 14,25%, aquele 1% imaginário e sonhado por mês se torna real. Seria muito fácil falar de renda fixa, até diversificação dentro da própria renda fixa. Eu pego um pouquinho da pré para travar alguma taxa. Só que, em paralelo, eu tenho uma bolsa renovando ali, ou buscando renovação de máximas históricas, fechou hoje acima dos 132 mil pontos. E aí a pergunta que eu faço é: eu vou mesmo só no conservador? Eu coloco um pouquinho de tempero ali na minha carteira e vou também na renda variável, aproveitando a bolsa que se fala tão descontada, mesmo com esse nível de pontuação? A gente até publicou um estudo, André, na carteira sugerida desse mês, né, no início do mês, bem nessa linha, exatamente mostrando a importância da diversificação para a carteira. Além da gente divulgar as projeções do time do Trogo lá também junto, né, que a gente considera, a gente fez esse paralelo com o mercado. E é engraçado que eu falei do S&P, né, no primeiro lugar ali, o que tem a variação do dólar, o terceiro era o sem a variação do dólar, né, com a proteção, e exatamente o do meio é o IDIV, que é o nosso indicador aqui de dividendos, né, de uma carteira de dividendos, de algumas ações ali que são colocadas separadas. Não é o Ibovespa, então isso também traz essa questão do picking de ação, da qualidade da empresa ser muito importante, mas que sim, vale a pena, inclusive, você no longo prazo ali estar posicionado também em renda variável. E não só renda variável no exterior, como a gente estava falando. Aqui também tem coisa boa, tem muito potencial de retorno dentro da nossa bolsa. A gente trouxe esse estudo já, inclusive na virada do mês, antes inclusive desse boom que está tendo aqui da bolsa, que também é muito explicado pelo cenário externo que a gente tem vivido, né? A gente até falou disso também, escreveu, assim, para quem quiser ver com um pouquinho mais de detalhes, sobre a tese da rotação, que é exatamente dinheiro saindo de Estados Unidos e indo para a Europa. Tem outros emergentes, às vezes, podem ser mais afetados pelas questões da tarifa do Trump, como o México. O Canadá não é bem emergente ali, mas também pode ser afetado. E alguns outros problemas que surgiram com Turquia, Colômbia. Então, todo esse cenário pode estar transbordando dinheiro aqui para a gente, vindo o fluxo. O estrangeiro ele tem muito aquele fear of missing out, né? Aquele medo de ficar de fora. E o 1% lá que ele quer investir, ele fala, vou colocar 1% ali, pelo menos para eu não ficar fora desse mercado que tá barato, tá descontado há bastante tempo. Então, quando a gente olha isso no longo prazo, faz diferença sim, está posicionado aqui também. O CDI está ótimo, mas quando a gente olha para o longo prazo, IMAB, por exemplo, também supera o CDI, que é a parte atrelada à inflação, e o IDIV, que foi ali, eu acho que é uma surpresa para a maioria, uma renda variável aqui. E as nossas carteiras, a gente tem uma carteira sugerida também do nosso research, né, que é focada nisso, em dividendos, que também pode ajudar o investidor ali a ir para essa linha e conseguir investir com renda variável, com um picking de empresas de maior qualidade, mais focadas, às vezes, nessa parte de dividendos, que são mais tranquilas dentro do que a gente fala de renda variável, né? Porque é importante, é uma renda variável da mesma forma, mas são empresas ali mais recorrentes ali, com certa estabilidade maior. Legal, legal. Eu fico impressionado com a quantidade de informações que vocês trabalham para chegar nas conclusões ou para apresentar as teses, né, do que vai acontecer. Reforçar que em momentos de volatilidade, em momentos de muita coisa acontecendo, né, nunca antes aconteceu 60 dias de um governo americano tão agitado, né, Trogo? É importante que você se informe antes de tomar as melhores decisões em investimentos. A Laís falou, as nossas carteiras sugeridas estão lá dentro do Investalk disponíveis, então conforme o seu perfil de investidor, conservador, moderado, arrojado, agressivo, vai ter um percentual de alocação em cada classe de ativo. A gente tem uma preocupação de te dar a melhor orientação para investir, não de vender um produto A ou um produto B. Então você consegue se enxergar ali e fazer a sua estratégia de alocação. Claro que eu também não posso deixar passar a oportunidade aqui, o fear of missing out, de citar o imposto de renda. Começou aquele período do ano tão temido pelas pessoas, que todo mundo fala na primeira semana que vai fazer no primeiro dia, e aí chega 30 de maio e a pessoa está juntando papel ainda. Então eu quero trazer um alento, né? Trago boas notícias. Temos uma editoria bastante completa, detalhada, fácil de entender,
lá no Investalk, preparada com todo o carinho, que vai tirar as dúvidas, vai dar as melhores orientações, tanto para você fazer uma declaração correta, não ter risco de cair na malha fina, como até, conforme o seu interesse e estratégia, ter uma possibilidade maior de receber esse dinheiro mais rápido, obviamente fazendo a declaração ali logo no primeiro período. Então, vai aparecer a descrição aqui no vídeo, todos os documentos estão lá, as orientações, vocês acompanhem. Tenho certeza que vai ajudar muita gente aí a, pela primeira vez, ou quem sabe, né, mudar a história do ano passado, não deixar para a última semana a declaração. Pessoal, o papo está muito bom. Eu quero aproveitar aqui para agradecer mais uma vez. Laís, muito obrigado pela presença. Obrigada, André. Obrigada, Trogo. Trogo, obrigado e mais uma vez parabéns para o time de economistas do Banco do Brasil. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, pessoal, é isso. A gente vai ficando por aqui. Reforço o convite para que você acesse o investalk.bb.com.br e se mantenha bem informado para tomar as melhores decisões sobre os seus investimentos. Até a próxima. Tchau!